Então vamos procurando já nos interiorizarmos, nos harmonizarmos, que é um momento muito importante, né? E fazermos a nossa prece para que a gente possa ter esses instantes juntos, com bastante aprendizado para todos nós. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. Nós estávamos mesmo com vontade de abordar esse tempo aí, esse tema, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, por causa do momento que a gente está passando, né? A gente está vendo, claro que isso já está muito comentado, nós já temos falado bastante sobre isso, mas é importante demais a gente reforçar essa ideia da necessidade desse momento que a gente está passando, né? Muitos estão vendo como castigo, muitos estão, como a gente vem falando, fazendo correntes de oração para isso tudo passar, para Deus tirar, acabar com essa situação. Mas a gente sempre vem lembrando que nós somos, assim, temos uma memória, eu acho, muito curta para certas coisas, né? Quem até agora, nos últimos anos aí, né, não tem feito pedidos a Deus para socorrer a Terra, para nos socorrer. A Terra sendo destruída, o calor intenso, diminuindo as geleiras, espécies animais desaparecendo, entrando em extinção, a desumanidade num grau tão grande, que a gente fica imaginando, meu Deus, que Deus humanos, onde que eles estão? Né? Porque nós humanos, nós somos, digamos assim, a joia da criação de Deus, né? Tudo tão lindo que Ele criou, esse universo maravilhoso, tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Quando nós dizemos Deus, a gente volta aqui a falar na situação de uma inteligência suprema, de uma causa primária de todas as coisas. E a gente passa muito por cima dessa questão aí. O Deus tem vários nomes, né, para várias religiões, Jeová, Alá, né, tantos, né, por aí. Mas não estamos aqui falando do Deus das religiões. Sim, então, de repente, daquele sentimento de religiosidade. É o Deus que está ligado ao sentimento de religiosidade. Abordamos isso, né, quando falamos sobre a vivência religiosa na terça-feira à noite para o Centro Espírita João Batista, que está fazendo 132 anos. Então, nós abordamos essa questão da vivência religiosa. No nosso caso, a vivência espírita, já que somos espíritas. Então, essa questão da religião, a religião é uma instituição. E nós vamos abordar essa mesma palestra, eu só não vou abordar hoje, porque o texto que eu usei para montar essa conversa, né, que nós tivemos, está na Revista Espírita de 1868 e aqui no centro não tem. E até que fôssemos ainda procurar isso aqui e identificar as partes principais que eu usei e tudo, a gente demoraria, mas eu vou trazer
essa conversa para cá. É de um discurso que Kardec fez em comemoração ao Dia dos Mortos. Então, ele falou sobre essa questão de estarmos aqui reunidos. Ora, isso é tão significativo, estarmos aqui reunidos. Como é importante essa união. Nós estamos num período em que nós estamos fazendo palestra de casa, né, através da internet. Estamos estudando em casa, ou pelo menos deveríamos estar, né, porque as casas espíritas estão ainda, né, com reuniões não presenciais. A nossa é a única que está com reunião presencial. E nós assim optamos, porque não estamos impedidos pelas autoridades e estamos com os protocolos de segurança e de distanciamento social, que é importante, o uso das máscaras. Eu só não estou com ela porque estou aqui fazendo a palestra e não tem necessidade, porque estamos distantes, né? Estou distante de vocês. E a gente está usando esse distanciamento nos assentos, né, para as pessoas que estão juntas, que moram juntas, é desnecessário esse distanciamento. Então, estamos fazendo a nossa parte, obedecendo a esse protocolo de higienização, de segurança, de limpeza da casa, e não achamos por bem mantê-la fechada num momento em que as pessoas estão tão carentes de uma palavra, de uma conversa, de um carinho, de uma resposta mais próxima, não é? Essa questão estamos aqui reunidos. Quando Kardec falou isso, ele usou aquela passagem de Jesus, quando ele aquela frase de Jesus, quando ele disse: aonde estiver dois ou três, parece, não tenho ela aqui toda assim, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso sempre me incomodou um pouquinho, porque eu ficava assim, poxa, mas a minha prece sozinha não vale? Eu não posso fazer uma prece da minha casa, ele não vai estar comigo, né? Porque aí eu não vou ter outra pessoa junto, né? Ali poderei até ter, mas sendo assim, né? Pelo que ele falou, 2 ou 3 pessoas reunidas e mais, claro, né? Em meu nome ali eu estarei. E Kardec comenta sobre isso, dizendo da importância da reunião de pensamentos no mesmo instante. Não é que a nossa prece não vai valer, claro que vai. Mas quando nós nos reunimos, nós unimos pensamentos com o mesmo propósito, com a mesma ideia. Quando aqui conduzimos uma prece, pedindo pelos enfermos, pelos hospitalizados, pelos sofredores, de uma maneira geral, todos vocês que aqui estão também entram nessa vibração, pelas pessoas enfermas, necessitadas, carentes, todos. Então, a união faz a força. Essa é uma frase verdadeira. No verdadeiro sentido da palavra, ela faz a força da parte material e da parte moral. Então, daí a importância da reunião de pensamentos. Então, achamos, logicamente, por bem, abrirmos a nossa casa para dar esse carinho ainda que com distanciamento social àqueles que aqui se chegam e aqui procuram ajuda. Tivemos aí na nossa reunião mediúnica um endosso dessa atitude, na presença de um mensageiro que chegou, falando sobre essa questão, alertando para a nossa responsabilidade no momento em que nós assumimos o trabalho com a doutrina espírita, a necessidade de estar no trabalho, atentos no trabalho. Da nossa casa a gente pode? Claro que pode. Naquele momento que a gente está fazendo aquela palestra e ela está sendo transmitida, todos aqueles que estão naquele momento ali estão juntos, estão reunidos em pensamento. Não é questão só da parte física,
é que muitas vezes, das nossas casas, a gente não consegue fazer aquela reunião naquele momento para juntar os pensamentos naquele momento, para que ele tenha um poder maior de inserção ao objetivo em que nós queremos atingir. Por isso a questão da reunião, né, que é muito importante, essa reunião de pensamentos, essa reunião com os nossos irmãos encarnados, desencarnados. Então, quando nós usamos esse texto de Kardec, ele é muito rico falando sobre essa questão da religiosidade, não da religiosidade, da vivência religiosa, vivência espírita, a gente vê essa figura divina, né? esse Criador, nessa questão que os espíritos falam para Kardec, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente vai imaginando essa inteligência sendo a causa primária. E a gente não pode realmente passar sem fixar a nossa atenção e a nossa interpretação a isso aí. Então, é no sentido da nossa religiosidade, né? Porque a palavra religião, muitos etimologistas, eles ficam brigando com essa situação que ela vem de religare, que é ligar-se com Deus, e outros achando que ela vem de relegere, o que eu mais gosto, né, que é a interpretação etimológica que eu mais gosto dessa palavra, porque relegere é recordar, relegere é retomar, é reler, é retomar. Então, o nosso sentimento de religiosidade, ele nos leva a retomar as nossas relações com Deus, a recordar o nosso início. O nosso início, quando nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento na área do reino hominal, mas sim com outros conhecimentos adquiridos no decorrer da nossa matéria-prima, do nosso princípio espiritual percorrendo aí todos os reinos da criação, até que foi esse material para as mãos do Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos a cereja do bolo que Deus criou. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então isso quer dizer que nós somos os únicos da criação que fazemos considerações sobre a vida e a morte. Porque os animais não fazem consideração sobre a morte. Eles pressentem a morte, eles sabem que ela vai acontecer, tanto que alguns animais, quem já teve essa experiência pode relatar, alguns animais, eles saem e se ausentam e vão embora, não morrem perto dos seus donos. Gatos costumam fazer isso, cães muito ligados, eles sabem que eles não têm mais condição de vida, eles abandonam aquele ambiente deles e vão embora. E alguns, logo no começo desse processo de morte deles, né, eles começam a não comer, a não beber, porque eles sabem que não adianta mais. Aquilo ali não vai mais responder e eles não têm mais condição de vida. Então eles têm essa intuição, são criados por instintos, por isso que não erram, mas conosco é diferente. Nós somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos a cereja do bolo do Criador. Temos considerações, fazemos considerações sobre a vida e a morte, entendemos essa questão de viver e morrer, sabemos que isso vai acontecer, mas muitas vezes pouca importância nós damos a esse processo. Nos agarramos à vida como se ela nunca fosse terminar. Vivemos num mundo onde reclamamos tanto dele, embora a gente acabe sendo o resultado, lógico, das nossas ações, por isso que nós sofremos nesse mundo que a gente reclama, porque nós é que o estamos destruindo. Então a gente não pode esquecer que a gente pediu socorro a Deus para isso. Para socorrer a terra, socorrer os humanos, né? Nos socorrer. A gente, as pessoas mais
naturalistas e mais preocupadas com o meio ambiente, com tudo isso que está acontecendo, em fazer assim um trabalho de preservação, né, desses animais que estão sendo extintos pela mão do homem, né, pelo mau uso do livre-arbítrio, e aí leva à destruição da Terra. E o aquecimento global está acabando com as geleiras, os ursos polares vão desaparecer, os pinguins estão com problemas. Então, a gente está destruindo, né? Fazendo uma destruição total. Então, há quem faça realmente esse trabalho grandioso de preservação dessas espécies, se preocupam com isso, e isso é muito nobre. Mas a gente não pode esquecer de fazer também um trabalho de não extinção da espécie humana. E a gente, às vezes, esquece disso. A gente se preocupa muito, não é, com o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, mas a gente não se preocupa com os filhos que a gente vai deixar para esse mundo que a gente tanto deseja transformado. Daqui a pouco, a gente vai ver pessoas na defesa, não é, fervorosa de uma espécie em extinção, esquecendo dos seus filhotes, que não estão dando a eles o suficiente, os valores suficientes, para que eles possam dar continuidade a um trabalho que nós estamos pretendendo com as nossas atitudes, com as nossas preocupações ecológicas, né? Porque a gente vê, será que a gente está passando de valores, né? Para essas crianças, para esses que estão sob a nossa responsabilidade. A gente não está se preocupando muito com a extinção da nossa espécie. E tá ruim, né? Tá ruim. A gente vê que as pessoas estão desumanas, não se preocupam praticamente com os outros, não conseguem nem ficar felizes e comemorar uma boa notícia vindo do outro. Se ele ficar doente, corre para lá e vai lá socorrer. Até vai. Mas se souber que ele está comemorando, fazendo uma festa para comemorar um progresso, a pessoa começa com umas perguntinhas esquisitas. Fulano, como é que você conseguiu isso? Nossa, olha só, gente, que horror, né? Então, a gente não aprendeu nem a ser solidário na alegria. A gente até é solidário, às vezes, na tristeza, mas não o suficiente. Não o suficiente para tudo dar certo, né? Aí vem essa questão aí, desse vírus, que gerou uma doença e que está levando muita gente. Não mais do que todas as outras doenças levam, né? Como eu comentei aquele dia que fizemos a palestra aqui sobre a questão eu acho que foi Deus e o Espiritismo, não sei se foi esse ou... Foi uma que a gente fez aqui, falando sobre a questão das doenças cardiorrespiratórias que levam pessoas, muitas pessoas, centenas de pessoas, até o dia que eu fiz essa palestra, de março até o dia que eu fiz, não sei, acho que foi agosto, não me lembro bem, 226 mil pessoas tinham morrido de março até agora. Olha só quantas pessoas, não é? Então, as mortes, elas acontecem. Cada uma é uma perda para o mundo, para o planeta, não só para os seus familiares, não. Porque cada pessoa é uma individualidade. Cada pessoa é única. O seu trabalho também é único. Mas ela faz a mesma coisa que os outros. Não, ela trabalha com a mesma coisa, mas ela não faz a mesma coisa, porque ela é única. Ela tem seu modo de trabalhar, ela tem sua interpretação, ela tem seu modo de fazer as coisas. Então, cada pessoa que se perde, cada vida que se perde nesse mundo, é uma tristeza, é uma grande perda. Porque ela é única, não tem ninguém igual a ela, né? Claro que o processo de vida e morte faz parte
da nossa natureza num mundo de provação e expiação como esse, que a média de vida de 76 anos, as pessoas vão aí no máximo 100 anos, 102, por aí, quando vivem bastante. Então a gente vê por que isso. Faz parte do planeta. É a organização física do planeta. Outros países de provação, outros mundos de provação e expiação tem material muito divergente do nosso, diferente, né? E vai depender do plano em que estão vivendo. Então a gente pediu, de certa forma, esse socorro para que Deus realmente restabelecesse a ordem e o progresso, né? Nossa bandeira, por acaso, tem isso lá, ordem e progresso. Então a gente pediu socorro a Deus para restabelecer a ordem e o progresso no mundo. Só que tem que, para consertar o mundo, é necessário consertar as pessoas. Porque o mundo não se destrói por ele mesmo. As catástrofes geológicas nunca destruíram o mundo. Destruíram aquilo que não tinha mais valor. Destruíram? Não, renovaram, né, aquilo que não tinha mais valor para estar ali. Não tinha mais utilidade. Enquanto tem, vai ficando. Então não houve uma destruição, uma catástrofe que acabasse com a raça, né? Embora está até lá no Velho Testamento, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de tão mal que ele ficou, tão desobediente à lei que ele implantou nesse universo, que ele se arrependeu de ter criado o homem e ia destruir a humanidade. Por isso que chamou Noé para fazer lá aquela arca, botar um casal de cada bicho dentro da arca e a família de Noé, que depois que ele destruísse toda a humanidade, a humanidade recomeçaria com aquela família, porque ele considerava aquela família uma boa família para ser exemplo. Então, olha, se Deus vai te arrepender de ter criado alguma coisa, né? Então, a gente não pode passar, como eu disse, batido por essa questão primeira do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primária. Ora, causa primária não é causa imediata. Está escrito isso lá, causa primária. Então, ele foi a causa primária de tudo que existe. Ele criou tudo que existe, tudo. Inclusive as leis que fazem a própria manutenção da sua criação. Foi ele que criou. E a gente transgride todas. Transgride todas, não dá valor a nada, destrói o que não é nosso, né? Isso aí é algo que a gente tem que levar em consideração quando a gente começa a achar que esse vírus é um vilão. Ele não é, não. Ele veio para ensinar alguma coisa para a gente. Aí é doce ilusão, né? A gente pensa, será? Será que isso vai resolver? Será que vai dar certo? Será que isso vai mudar a cabeça das pessoas? Bom, a gente tem aí uma coisa que por acaso hoje eu ouvi de uma filósofa que eu estava passando os vídeos assim do YouTube para ver o que eu queria assistir e tudo. Aí eu deparei com essa palestra dela. E eu até me esqueci o nome dela, ela não era tão conhecida, eu já tinha ouvido falar dela, mas ela não era tão conhecida assim, dos meus apontamentos, não. Mas é excelente ela, acho que é Lúcia, Helena, não sei, qualquer coisa assim. Eu vou trazer o nome dela, porque vale a pena a gente ouvir os vídeos dela. E ela estava contando uma história que se aplica muito bem à nossa conversa aqui hoje. Uma história de Sócrates, justamente por esse momento que a gente está passando. Que as pessoas ficam perguntando isso a gente, você acha mesmo que vocês estão falando que esse vírus veio para ensinar alguma coisa, está dando um monte de lição? Você acha mesmo que o povo vai se modificar? Eu não acho, não. Todos não, a maioria não. Uma minoria talvez. Aí eu lembrei, né,
o assunto dela não era nem totalmente sobre esse, era sobre algumas outras coisas de filosofia, mas é totalmente pertinente a história que ela contou de Sócrates. Os discípulos de Sócrates não escreveu, deixou para Platão escrever, né? Ele não escreveu nada, mas Sócrates era uma pessoa assim, iluminada, né? De um pensamento lógico, de longo alcance, né? Com horizontes assim, ilimitados. Então eles perguntaram para ele: Senhor, se colocássemos aqui 30, digamos assim, mercenários, ou pessoas que não são valores sociais. Eu esqueci até o nome que ela deu, porque eu não estava podendo prestar tanta atenção assim na história. Mas mais ou menos eu vou falar aqui. Aí, se a gente colocar esses 30 pessoas párias, digamos assim, juntos, e o senhor ficar falando com eles horas e horas sobre filosofia, sobre ensinamento moral, no final, nós teremos aí 30 filósofos? Perguntaram para ele. Aí ele pensou naquela calma, né, dele, né? Até na hora dele tomar cicuta, ele também refletiu muito naquela calma. Aí ele falou assim: olha, a minha mãe é parteira. E ela, uma excelente parteira. Realmente ela traz as crianças ao vivo, ela faz as mulheres darem à luz e ela é uma excelente parteira. Mas uma coisa, ela com certeza não pode fazer. É fazer uma mulher que não esteja grávida dar à luz. Então, a gente tem a resposta para isso aí. Aqueles que estiverem grávidos aprenderão, terão a luz, darão à luz a si mesmo. Mas aqueles que não estiverem grávidos não poderão dar à luz a si mesmo. O ensinamento está aí. As coisas estão aí na nossa frente. A dor nos alcançou e nós não sabemos sentir dor. Porque há um consenso atual que não dá para a gente entender muito, que as pessoas precisam viver sem dor, buscar toda a alegria, o bem-estar, a felicidade e fugir da dor. Agora, nesse momento, está me fazendo lembrar também um psicólogo que casou até com uma psicóloga brasileira. Depois eu vou trazer esse assunto para a gente trabalhar. O nome dessa matéria no jornal é Não Fujas da Dor. Que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Os momentos de dor e tristeza nos ensinam muito mais que os momentos de alegria. Até porque os nossos momentos de alegria, a gente os vê como uma obrigação de Deus conosco, né? Como se ele fosse obrigado a nos dar alegria e felicidade. E, na verdade, ele não dá nem alegria e nem tristeza. Ele nos deu, quando nos criou simples e ignorantes, 100% de potencialidade de adquirir conhecimento para poder fazer escolhas elegantes, né? A palavra escolher vem de também eleger, escolher bem. Escolher bem para que se tenha satisfação naquele objetivo que nós nos propomos. Então, aquele que faz boas escolhas, a gente está nesse assunto na terça-feira, falando sobre escolha das provas. Ele não vai ter problemas, mas se ele não fizer uma boa escolha, ele vai ter problemas sérios para ele resolver. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Né? Então, a gente está vendo que a gente está destruindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, a gente precisa aprender. A gente está no fundo do poço. Falei isso terça-feira. A gente está no fundo do poço moralmente. A raça humana está no fundo do poço. A gente até lembra de Diógenes. Diógenes
é um filósofo bem assim polêmico. Ele vivia dentro de um barril. Não sei se vocês já ouviram falar de Diógenes, ele vivia dentro de um barril. Ele foi se desfazendo de todos os seus bens, porque ele achava que não era necessário. E tudo que não é necessário é supérfluo, então pode ficar para lá. E ele foi se desfazendo até da própria casa e vivia num barril. Morava dentro de um barril. E ele tinha uma canequinha para ele beber água. Aí um dia ele viu um menino bebendo água com a mão. Ele jogou a canequinha fora, que ele falou que até ela era dispensável. Para quê? Se ele podia beber água com a mão. Então ele não tinha nenhum bem. As más línguas dentro da filosofia dizem que ele era assim, não só por opção, mas também para não sofrer quando perdesse. Não tendo nada, não teria o que perder. Aí não teria sofrimento. Mas eu não vejo por esse lado, não. Não estudo filosofia, acho lindo, mas não estudo, gosto, mas não estudo. Mas eu acredito que ele realmente tenha dado aquele exemplo de que realmente o supérfluo não vale a pena. E a gente quer o extraordinário, né? Sempre mais do que tem, mais do que tem. Aí a gente vai acumulando em celeiro. E para quê? Para quê? Isso não tem valor na dimensão espiritual. A gente se preocupa muito com o ter e deixa o ser de lado. É importante ter? Claro que é. Claro que é importante ter. A gente vive num mundo material onde nós precisamos ter. Mas o ter tem que ser um meio ali. Ele nunca pode ser o fim. Porque o fim é o ser. É o que eu consegui na minha vivência religiosa, na minha vivência profissional, seja onde for. Eu consegui, eu tenho, mas eu consegui dar mais importância ao que sou, né? Então, essa questão que a gente diz que Deus é causa primária e não causa imediata, é a lei, é o que vigora. Quando a gente fica pedindo bobagens para Deus, olha, Deus é causa primária. Deus não está aí para ficar nos dando emprego, nos dando carro, né? Foi Deus que me deu, escreve lá no plástico do carro. O que Deus nos deu para Ele, porque Ele é soberanamente justo e bom, foi a nossa vida, a criação do ser, simples e ignorante, feita à sua imagem e semelhança, com todo o potencial, 100%, 1000%, 200%, quantos por cento for para alcançar conhecimentos para a gente poder escolher. Aí nos colocou num mundo primitivo e ali com o anjo da guarda nos auxiliando para que a gente pudesse desenvolver, para fazer boas escolhas, até que a gente pudesse escolher por nós mesmos. Ele sempre deixou um espírito protetor muito além da nossa capacidade para nos auxiliar naquelas escolhas que a gente ainda não era capaz de fazer porque não tinha conhecimento para isso, né? Então, ele é causa primária, estabeleceu leis que estão aí para ser cumpridas e delegou aos seus prestadores de serviço aí pelo universo para nos socorrer, nos auxiliar. Jesus, por exemplo, a gente sempre aqui pede ajuda a Jesus nas nossas preces. Jesus é o governador da terra, ele está mais próximo um pouquinho de nós, né? Com Jesus, a gente pode até mentalizar aquela imagem que a gente conhece dele, que a gente não sabe nem se é a verdadeira, mas é aquela que a gente conhece. E que imagem a gente pode focalizar de Deus? Alguém pode? Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Então, ele colocou Jesus aí, um de seus filhos, porque não é o único, porque todos nós somos filhos de Deus, mas que já tinha alcançado um nível de perfeição relativa ao planeta, e desde que o planeta foi formado, que Jesus está na coordenação, na presidência, digamos assim,
desse planeta em que nós estamos vivendo. Então, nós pedimos socorro a Deus pela criação para reconstruir o que nós destruímos, e Ele então enviou os seus auxiliares para nos socorrer. Chegou de uma forma que, de repente, a gente não gostaria. Então, esse vírus, ele veio dar grandes lições. E só vai aprender com ele quem está grávido. Né? Quem está grávido para parir a sua própria luz. Aí sim, nós vamos nos modificar. E o que tem isso a ver com a nossa história aqui, né? É o seguinte, nosso globo, bem como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Fisicamente, pelas transformações dos elementos que o compõem, e moralmente, pela purificação dos espíritos encarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha que importante isso aqui. Moralmente, quer dizer, fisicamente, o planeta, pelas transformações dos elementos que o compõem. No caso da pandemia, foi colocando os destruidores em casa para que ele pudesse reconstruir a Terra. Porque senão estaria o homem lá destruindo o que ele estivesse reconstruindo. Então colocou todos em casa. Para quê? Para que nós nos reencontrássemos com nós mesmos. A gente precisava se reencontrar. Para que a gente pudesse ter aquele sentimento de religiosidade, retomando, né, o nosso contato com aquela inteligência suprema e pelo menos tentar perceber para que fomos criados. Por que fomos criados? Para que estamos aqui? Será que é para destruir? Não pode ser, porque Deus não criaria ninguém para destruir a sua construção, de forma nenhuma. Então, nós precisamos de entender que quem tem que fazer a modificação de nós mesmos somos nós. Ninguém vai fazer isso, porque ninguém modifica ninguém. Por mais que a pessoa observe, que a pessoa ensine, que a pessoa faça. Não, a gente não vai modificar ninguém. A pessoa tem que querer. E tirando a gente, abalando as estruturas do ser, colocando-o numa situação em que ele tem que encontrar-se consigo mesmo. Porque às vezes a gente pode ver que tem pessoas que não conseguem ficar na própria companhia. Nem para viajar. Tem que ter um monte de gente junto. É um grupo enorme, senão não tem graça. Ora, como não tem graça, a gente precisa aprender a gostar da nossa companhia. Sabe por quê? É ela que vai estar sempre conosco. Nunca vai nos abandonar. E vai conosco para a dimensão espiritual. É a nossa consciência. Ela é a nossa maior companhia. Então, isso aqui é de extrema importância. Moralmente, o globo se purifica pela purificação dos espíritos encarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. A gente precisa aprender, não tem jeito. Ou aprende ou sofre. Ou aprende ou não volta para cá, que é o que vai acontecer. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Olha que a gente já conseguiu de progresso. Consegue fazer uma cirurgia delicadíssima, o médico lá no Japão operando aqui, né? Então, olha, muito progresso, muito progresso. Esse chipzinho aqui
nos liga com o mundo inteiro em questão de segundos. É muito progresso. A gente nem imagina, não dá nem para imaginar, né? As mentes brilhantes que nós temos no nosso atual nível de evolução intelectual. E para desenvolver intelectualidade não dá tanto trabalho assim, não. Basta ter contato com aquilo que nós desejamos. E quem não quer nada, mesmo assim aprende alguma coisa, porque escuta, porque não é surdo, né? Escuta o outro falar, tem uma coisinha ou outra. Então, sempre a gente aprende alguma coisa. Agora, a parte moral, essa é complicada. Essa daí, só se a gente quiser. Só se a gente quiser se modificar. Do contrário, nós não vamos alcançar. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, olha só o que está escrito aqui. Vejam se não é isso que nós estamos tendo que fazer agora. Caridade, fraternidade e solidariedade. É isso. Pessoas estão perdendo seus bens, suas casas, seus amores, né? Tudo que construíram. E aí, precisamos ajudar. Então, não é uma questão apenas, eu vou pensar. Não, é fazer. Não temos opção, é ajudar. É ajudar aquele que está necessitando. Estamos sendo forçados a isso. Forçados, porque se a gente não for forçado a fazer alguma coisa, a gente acaba não fazendo. É igual aquele que fica em casa, eu vou para a academia, não, eu faço exercício em casa, aí compra lá uns aparelhos, sabe o que vira, né? Cabide de roupa. Cabide. Eu tenho uma amiga que comprou uma bicicleta ergométrica, ela pendura roupa e bolsa nela. A gente precisa de estímulo. Olha aí o reunirmos que Kardec falou, quando começou aquele discurso em comemoração ao Dia dos Mortos. Precisamos estar reunidos. Numa academia todo mundo faz. Todo mundo lá vai para a bicicleta, vai para o aparelho. É igual trabalho voluntário. Às vezes sozinho a gente não faz. Mas se a gente estiver vendo alguém fazer, a gente se junta. Eu gosto de fazer isso, então vou junto com você. Então, são os neurônios espelho, que há pouco tempo foi descoberto pela ciência, em que quando nós observamos as pessoas fazerem as coisas, a gente também deseja fazer, se a gente tem tendência. Se não tem, não faz, né? Precisamos estar grávidos, para a gente poder fazer também essas coisas boas, né, da vida. Então, resta-nos esse desenvolvimento, né, para nos assegurar o bem-estar moral. O bem é aquele capaz de nos fazer alcançar o bem maior. Platão dizia isso, né? Que o bem é aquele que nos faz alcançar o bem maior, mais avançado. Porque nós fomos criados para a felicidade e para a liberdade plenas, mas para isso tem que ter uma caminhada longa. E a gente está buscando felicidade num plano de provação e expiação. Nós não vamos achar. Não tem felicidade. Jesus falou, meu reino não é desse mundo e a felicidade não é deste mundo. Agora, já mesmo que a felicidade não seja desse mundo, nós não precisamos ser necessariamente infelizes. E podemos ser felizes o tanto quanto se pode ser na Terra. Está aqui no Livro dos Espíritos, da questão sobre felicidade. Falando sobre isso. Então, a gente botou na cabeça que a gente tem que ser feliz a qualquer custo. Então, se tem alguém que nos aborrece, a gente bota de lado. Se tem alguém que não, fulano não tem uma energia boa, não. Esquece dessa pessoa. Que isso? Desde quando a gente vai conseguir ser feliz dessa maneira? Né? Tirando da nossa vida as coisas que nos aborrecem. Sabe quando que a gente vai conseguir ser feliz? Sabe quando? Quando a gente sentir amor pelas pessoas. Quando Simão Pedro falou sobre
o amor que cobre a multidão de pecados, quando, por ocasião da crucificação do Cristo, Simão Pedro falou isso. Que o amor cobre a multidão de pecados. Isso é uma frase também que me incomodava um pouco. Porque eu pensava, como é que pode? Então, eu faço, aconteço, eu exploro, eu maltrato, eu mato, depois eu resolvo amar. E todos os meus pecados vão estar perdoados? Não, é o contrário. O amor cobre a multidão de pecados para aquele que ama. Não é ele fazer tudo de errado, sentir amor e resolver. Não, ele ama e ele então cobre a multidão de pecados, mas dele não, do outro, do próximo, não é dele. Senão seria fácil, né? Se ele sentir amor, ele não peca. Não é esse amor que a gente sente, tá? Porque o amor, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, é um sentimento por excelência, é um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, todos nós amamos, mas num nível condicional. Eu amo fulano porque fulano é assim, porque fulano é legal, porque fulano é bom para mim. Amo meus amigos porque eles me amam também. Nós estamos sempre condicionando esse amor que a gente sente. Mas esse amor que Simão Pedro falou, que cobria a multidão de pecados, é o incondicional. É aquele que Jesus sentia por nós no momento em que ele se entregou à crucificação. E olha que coisa mais linda, esse exemplo que ele nos deu, que ele entregou a sua vida por nós. Aí tá. Então eu não tenho mais pecado, porque o Cordeiro de Deus lavou os pecados do mundo. Que isso? De forma nenhuma. Ele não morreu para nos livrar do nosso resgate, não. Ele morreu para nos mostrar o que fazer para que a gente pudesse fazer a nossa redenção. Ele deu a vida materialmente falando, mas isso foi uma lição, é uma conotação. Porque é dessa forma aqui que a gente tem que dar a vida. Para que a gente desenvolva esse amor incondicional. Então, aí sim, esse amor, ele cobre a multidão de pecados. Porque a outra pessoa, ela pode ser quem for. Ela pode fazer o que for. Porque se eu a amo incondicionalmente, o meu amor vai cobrir a multidão de pecados dela para mim. Eu não vou ver pecado nela. Não vou ver. Eu vou vê-la como uma pessoa que ainda num estado de inferioridade não alcançou o nível de compreensão. Eu vou reparar e reprovar o que ela faz, mas não ela. Eu não vou reprovar essa pessoa que eu amo e o meu amor cobre a multidão de pecados dela. Então essa frase, o amor cobre a multidão de pecados, é nesse sentido. Não é que eu posso fazer o que eu quiser, depois eu passo a amar, vai cobrir a multidão dos meus pecados. Não. Eu amo incondicionalmente e com isso eu cubro a multidão de pecados. Foi exatamente o que Jesus fez. Cobriu a multidão dos nossos pecados. Mostrando através da entrega da sua vida corporal, porque tinha certeza da continuidade da vida, para mostrar que realmente nós temos que nos doar. Nós temos que fazer e que ajudar o próximo. Através, então, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, nós nos asseguramos esse bem-estar moral de que tanto a gente precisa para que a gente possa fazer valer a nossa estada numa terra que está se transformando. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles
o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Isso é sim um sinal dos tempos. O que nós estamos passando, o chamado que nós estamos tendo, e é para nos assegurar um retorno ao planeta, de um planeta mais amoroso, de um planeta não mais de provação e expiação, e sim de regeneração. E aqueles que não aprenderem com as lições, que não fizerem nascer em si a própria luz, para cá não voltarão. Nesse tempo, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Olha o que nós estamos vendo, movimento universal. Porque não tem uma nação nesta terra que não tenha sido acometida pelo vírus. Todo o planeta, todo, em algumas regiões mais mortes do que em outras. Quanto às mortes, façamos um parêntese. Quem está morrendo pela Covid, se não fosse a Covid, morreria do mesmo jeito. Porque a fatalidade na nossa vida na Terra só existe em 2 momentos. No momento que nós chegamos e no momento que nós partimos. Porque durante a nossa vida não tem. Não tem. É fruto das nossas escolhas. Então, poderemos estar partindo antes da hora? Até por Covid? Podemos, mas não pela mão do próximo. Não por falta de recurso, não porque não tem leito, não porque não dá esse ou aquele medicamento, não. Porque algo essa pessoa fez que a levou a isso, a procurar, pela sua imprudência, pela sua negligência, a antecipar a sua saída daqui. É muito fácil. Aqui, nós estamos aqui, vocês estão de máscara, vocês estão sentados aí separadinhos. Quando precisam de ir a um supermercado, a um lugar, vocês estão indo protegidos, com seu alquinho, O meu está aqui penduradinho na bolsinha, e o de vocês na bolsinha, ou no corpo também, no bolso. Pois é. E daí? Estão fazendo a parte de vocês. Estão fazendo agora. Não façam, não. Tem uma aglomeração ali, vai para lá e fica lá naquele meio da aglomeração. Estão querendo o quê? Ficar doente. E se ficar? Será que pode salvar? Se não tiver na hora de eu morrer, eu não vou. Vai sim. Por imprudência e negligência à lei. Por transgressão à lei. Você vai. Agora, se você faz tudo direitinho, aí você vai para um hospital público assim de gente, sem leito. Vou ficar em pé num canto lá, esperando ajuda. Vou desmaiar na fila. Se você não tiver que ir, e você não tiver condições de procurar um atendimento melhor, você não vai morrer. Você não vai sofrer aquilo que você não tiver que sofrer. Você não está abandonado nesse mundo à própria sorte. Porque quem está no controle do universo é Deus e no controle da terra é Jesus. Com todos os seus ajudantes. E estão nos socorrendo. Então a gente não passa nada. Então não é sobre a questão da morte, em si. A morte acontece de uma forma ou de outra. Nós vamos abordar aqui uma coisa que não hoje, que hoje não dá nem tempo. Uma coisa que eu escutei dessa filósofa que eu achei interessante, que eu já havia estudado um pouquinho isso, mas eu tinha esquecido. Que é o pensamento estoico, um movimento filosófico, que vai ao encontro da escolha das provas que nós fazemos ao reencarnarmos. Quando ela falou, eu falei, gente, eu tenho que reler isso, porque realmente
tem muito tempo que eu tive contato com esses movimentos filosóficos, e depois eu não tive mais, eu esqueci disso. Mas o estoicismo é exatamente isso. E Marco Aurélio, ele foi um dos ícones desse movimento, né? Dizendo que o homem, ele é totalmente responsável pelas coisas que acontecem com ele. É muito interessante. Eu vou montar uma conversa aí sobre esse assunto para a gente ter. Muito bacana, muito interessante. Então, nós é que somos os responsáveis. Então, está aqui. Trata-se de um movimento universal e ao operar-se no sentido do progresso moral do planeta inteiro. Do planeta inteiro. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Por mais que a gente seja oposto a tudo isso, a gente acaba tendo que trabalhar em favor disso, que se não depende da gente, nós somos serviçais. Né? Nós somos administradores dos bens de Deus, né? Como falamos naquele dia aí do mordomo infiel, né? Tudo que fazemos de bom para o nosso semelhante é com a riqueza da iniquidade, porque não é nada nosso, é tudo ilegal. Ilegal no sentido que pertence a Deus, né? Então, quer dizer, independentemente da nossa vontade, a gente acaba tendo que trabalhar. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Né? A gente está vendo essa geraçãozinha que está chegando aí, essas crianças com outras ideias, repreendendo os pais naquilo que eles consideram que não está certo fazer. Então é outra geração que está chegando. Aí se a gente pensar, mas isso vai demorar muito, vai demorar muito, mas quer ver uma continha que está perto da gente? A gente está vendo uma juventude aí também muito perdida, muito rebelde, muita coisa. Mas o quê? 20 anos? 18? 15? Então tá. Vamos colocar 80 anos. Daqui a 80 anos, não tem mais ninguém aqui. Já foi todo mundo embora. Já partiu todo mundo daqui a 80 anos. Se pensarmos dessa forma, poderemos pensar daqui a 80 anos. Gente, 80 anos não é nada. 80 anos não é nada. É nada, nada. Passa assim, ó, rapidinho. Todos nós que estamos aqui, cada um na sua idade, viu passar a idade? Viu passar? Viu? Não viu. Se lembra? Gente, eu era pequena, nossa, eu me lembro quando eu tinha 10 anos, 5 anos. Não vê passar. Quando você vê, já são 6 horas, como diz Mário Quintana. Já passou. A gente não viu o dia passar, como a gente não vê a vida passar, né? Quando vê, já foi. Então, imagina, daqui a 80 anos, não tem mais ninguém aqui, a não ser aqueles que estão nascendo agora, né? Assim mesmo, depende. 80, eu estou botando 80 por conta da média de vida do planeta, 76. Estou botando 80. Quem está nascendo agora, não é nem quem já está aí, é quem está nascendo agora. Daqui a 80 anos pode não estar também aqui. Imagina quem já está aqui. Então a Terra estará toda renovada. Sem por isso precisar de uma hecatombe carregando todo mundo. Não, vai cada um desencarnar no seu tempo.
E aquele que permanecer no erro, não volta para cá. Não reencarna na Terra. É laranja podre? Sai do saco. Vai contaminar as outras. Não volta. Então, 80 é muito pouco. Não é nada. Então, a gente pode esperar, daqui a 80 anos, não tem mais ninguém que hoje está no planeta vivendo aqui. Por causa do tempo de vida da Terra. Não tem. Porém, uma mudança tão radical como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. De tal conflito nascerão forçosamente passageiras perturbações, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. A gente sofre ao ponto de ver que tem que melhorar, porque não dá mais para viver daquele jeito. É por isso que eu estou falando, estar no fundo do poço não é uma desvantagem. Pior é quem ainda está descendo. Porque quem está lá só resta, subir. Né? É a parábola do filho pródigo. Ele botou tudo fora, chegou num ponto, lá no fundo do poço, ele falou, e agora? Preciso retornar à casa do pai. E foi o que ele fez. E é o que os que estão grávidos vão fazer. Vão reencontrar o endereço de Deus. Né? Porque só assim não tem jeito. Então, estar no fundo do poço não é uma pior. Porque num plano de provação e expiação, descer é muito fácil. Rapidinho a gente vai para o fundo. Rapidinho. E aí a gente reconhece a necessidade de se reerguer. E aí, quantas cordinhas nos são lançadas? Quantas cordinhas são lançadas todos os dias, todos os momentos para quem está lá no fundo do poço? Muitas, inúmeras, infinitas cordinhas. Basta que a gente se agarre a elas. Para isso, a gente precisa ter vontade. Porque quem está lá no fundo do poço, se não tiver vontade, não vai segurar em corda. Você pode mandar corda, você pode mandar uma pessoa subir, descer para tirar a pessoa. Não adianta, você pode mandar o que for. Ela só vai subir se ela quiser. Senão ela vai permanecer lá. E se você não encontra receptividade, você não pode fazer muito. Pode fazer alguma coisa, muito não pode. Pode orar por ela. É, pois, da luta de ideias que surgirão graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Está aí. Está aí o resultado das nossas orações, das nossas preces. Pedimos socorro a Deus, Deus então determinou que os seus colaboradores nos socorressem. E está junto de cada um de nós na lei que estabeleceu e colocou na nossa consciência. Basta querer ler, basta pensar. E deu um empurrãozinho, ele deu uma ajudinha, nos colocou em casa, perto dos nossos afetos e desafetos. Se facilitou, eu não sei. Mas que a ideia boa é. Para que a gente se conheça e conheça um pouquinho o outro. Para que a gente dê valores que a gente não dava antes. Vendo as coisas acontecerem ali dentro, vendo a ação e o trabalho dentro de uma casa, reforma a pessoa, se ela quiser. Então, olha, lições estão vindo de todos os lados. Não vamos maldizer esse momento. Ele é
importante para o nosso aperfeiçoamento. É uma dor? É. Mas quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pronto. Simples assim. Né? Que a gente se prepare para uma reforma íntima, observando, querendo mudar valores. A gente precisa se preparar, senão a gente não muda. A gente precisa reconhecer defeitos, senão não muda. Né? A gente precisa reconhecer que não estava agindo certo. Ah, mas eu não estava fazendo nada de errado. Ah, você não é santo. Se fosse, não estava aqui, né? Num plano de provação e expiação. Então, se está aqui e tem lá enraizado em si, e basta olhar para si, que vai ver algumas das inferioridades, né? Daqueles sentimentos inferiores, então tem que se reformar. Ou então vai sair daqui no tempo que tiver que sair e não mais retornará. E se estão achando a terra ruim, espera para ver o que ainda vem por aí, se a gente não fizer por onde voltar para cá. Porque a terra vai se reformar, mas para onde a gente vai ser lançado, a gente não pode saber. Porque o vento sopra onde quer, e não onde a gente quer que ele sopre. Então, se nós somos uma folha agarrada a uma árvore, agarrada aos nossos princípios, aos nossos valores, pode vir a ventania que for, que a gente está seguro pelo caule. Mas se nós não temos valores nenhum, se nós formos uma folhinha que não se importe em se desgarrar dos princípios morais, estaremos sendo levadas pelo vento. E sabe lá onde vamos cair. Né? Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita, porque vale a pena. Né? Que a gente continue aí querendo aprender. Agradecemos a presença de quem está aqui presencialmente, encarnados, desencarnados. Agradecemos a presença também dos nossos internautas que acessam as nossas reuniões, as nossas palestras, pelo nosso canal no YouTube, CEF Eterna TV. Todo mundo pergunta, mas o que é isso? É Centro Espírita Friburguense, terceira revelação na TV. Deu essa sigla aí, CEF Eterna TV. Ou então, procurando a nossa páginazinha, acessar a nossa página do Facebook, Centro Espírita Friburguense, compartilhem essa página, passem para os seus amigos se acharem conveniente, para que ela tenha um alcance maior, porque sempre tem muita coisa boa ali para a gente ler, para a gente aprender, e cai direitinho no momento que a gente precisa. Muita paz para todos.